E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo. E nesse vídeo eu vou te falar sobre os dois tipos de pessoa, que é a pessoa frágil e o antifrágil. E qual que é a diferença desses dois, né? Do frágil para o antifrágil. E quando a gente lembra de algo que é frágil, a gente se recorda muito sobre quando a gente faz um pedido em alguma loja, por exemplo, e esse pedido é um vidro, né? Esse produto, né? É um vidro, é alguma coisa que tem menos que é mais difícil de você manusear, tem que manusear com cuidado. E na embalagem desses produtos, geralmente vai lá no aviso que é um produto frágil, né? Vai lá, produto frágil, escrito lá na embalagem. E o que é um produto frágil? É um produto que se quebra com facilidade, é um produto que você tem que manusear com mais cuidado, né? Porque se você deixar cair, vai quebrar, você vai deteriorar aquilo, você vai, enfim. Então esse é um produto frágil, né? E agora levando para o lado de pessoas, o que seria uma pessoa frágil? Uma pessoa frágil, ela é aquela que se quebra com muito mais facilidade. Ela é aquela que se estressa com mais facilidade. Ela é aquela que fica mais ansiosa com muito mais facilidade. Ela é aquela que, em meio aos problemas, às dificuldades, ela se perde, ela não consegue crescer, né? Em meio ao caos. E agora levando para o lado do antifrágil, o antifrágil ele é totalmente ao contrário do frágil, porque o antifrágil, se o frágil ele se quebra com facilidade, o antifrágil, na verdade, ele é aquele que se beneficia com a quebra, ele é aquele que se beneficia quando cai, quando leva um tombo, quando quebra, quando passa por problemas, dificuldades, enfrenta desafios, entendeu? Então o antifrágil, ele é totalmente ao contrário do frágil, porque o frágil, ele não se beneficia do caos, enquanto que o antifrágil, ele se beneficia com cada queda. O antifrágil, ele se beneficia com cada problema, com cada dificuldade, com cada desafio que enfrenta, com cada novo aprendizado. E o antifrágil, ele sempre tenta buscar um aprendizado daquela dificuldade que ele passou, né? Ele sempre tenta buscar alguma coisa que ele pôde tirar de aprendizado daquilo que ele passou, daquele momento, daquela situação, né? Então ele sempre cresce em meio ao caos. E esse é o antifrágil. Enquanto que uma pessoa que é frágil, ela se estressa com muito mais facilidade e ela não cresce com esse estresse. Ela não se desenvolve com esse estresse, ela não se desenvolve com esse desafio, porque sempre vai encontrar motivos para não enxergar coisas boas naquele problema que ela está passando, entendeu? Então ela nunca vai enxergar benefícios e coisas boas naquele desafio, naquele problema, naquela guerra que ela está enfrentando, que está enfrentando, entendeu? Naquele problema que ele está tendo que resolver. Enquanto que o antifrágil, ele sempre busca um benefício sobre aquilo, entendeu? O antifrágil, ele sempre busca um benefício daquele problema, daquela situação, daquela dificuldade, daquela guerra, entendeu? E por isso, o antifrágil está sempre se desenvolvendo, está sempre crescendo. Por quê? Porque a cada instante, a todo instante, cada problema, cada dificuldade que ele enfrenta, ele sempre cresce, né? Ao invés de ele reagir, ele sempre vai agir, né? Porque o frágil ele faz isso, o frágil ele age, não, o frágil ele reage com aquela situação, com uma dificuldade, né? Enquanto que o antifrágil ele age diante daquela situação, diante daquele problema, diante daquela dificuldade, né? E são esses dois tipos de pessoa que geralmente a gente encontra por aí, né? E na maioria das vezes a gente sempre encontra a pessoa frágil, que é aquela que se estressa, que não se beneficia do caos, né? É muito mais difícil você encontrar uma pessoa que se beneficia com o caos, que seria um antifrágil, né? E pensando sobre isso, que tipo de pessoa você está sendo, né? Você é aquele tipo de pessoa que reclama muito quando você encontra um problema, é aquele tipo de pessoa que você não consegue extrair um aprendizado sobre aquela situação que você está passando, você não consegue extrair um benefício daquele desafio que você enfrentou, né? Você geralmente é aquela pessoa que reage muito a um problema, que você reclama, né? Dá desculpa e não sei o que, e faz um monte de coisa. Então, serve para você pensar um pouco sobre esses dois tipos de pessoa e que tipo de pessoa você está sendo,
né? Se você é aquele tipo de pessoa, se você é aquele tipo de pessoa que está reagindo ou se você está agindo, né? Se você está sendo o frágil que não se beneficia com o caos ou se você está sendo o antifrágil, que é aquele que se beneficia com as pancadas, com os problemas, né? Com a queda, com o tombo. E é isso. Espero que você tenha entendido o que eu quis dizer aí, né? Mas é isso. Vou ficando por aqui. Tamo junto.